Você mesmo já criou uma primeira regra aí de integração. Provavelmente você percebeu, né, que se na hora de você derivar, derivada e integral são inversas, né, gente? Se na hora de você derivar, você cai o expoente e multiplica e diminui 1, integral oposto, qual é o oposto disso que eu acabei de falar? Derruba o expoente multiplicando e diminui 1 do expoente. Qual o oposto? É aumentar o expoente em 1 e dividir pelo expoente. Esse é o oposto. Aumentar o expoente. Se aqui é diminuir, integral aumenta. Eleva. Então, integral aumenta. Se aqui multiplica, integral divide. Se na derivada os termos que está multiplicando e ali em cima são distintos, na integral elas são iguais, porque são diferentes. Uma é sempre a inversa da outra. Aqui é o mesmo termo em cima e embaixo, porque aqui são diferentes. O termo de cima é diferente do de baixo. Entende esse conceito? É exatamente essa ideia que você vai ter aqui. Uma é exatamente a inversa da outra. Então, provavelmente você já percebeu isso. Que na hora de integrar você vai ter sempre isso. Então, você mesmo percebeu a regra. Você mesmo pensou. Você mesmo está tentando entender o processo. E está derivando para comprovar o processo, tá? E lembra que eu falei que a gente deriva sempre? Então, eu não me satisfaço em olhar para uma fórmula que eu pensei. Eu faço a minha fórmula e derivo a minha fórmula. Como é que é a derivada disso? Bom, a derivada de uma potência eu vou fazer já já. Como n mais 1 é uma constante, não preciso derivar quando multiplica. Derivada do c é uma soma, derivada termo a termo, derivada do c dá zero. E agora eu vou derivar esse termo aqui. Cai o expoente, subtrai 1 do expoente, então menos 1, mais 1. Né? O expoente é mais 1. Vou subtrair 1 e vou dividir por n mais 1. Esses termos cancelam, esses também, sobra x elevado a n. Deu exatamente o cara que está lá dentro? Deu. Opa, minha fórmula faz sentido. Criei uma fórmula que faz sentido. Então, eu mesmo passei pela definição, fiz a minha primeira fórmula e estou trabalhando esses conceitos. Mas, logo, depois de você sair dos polinômios, você vai perceber, né, problemas. Né? Se você for um pouquinho depois, ou seja, se você começar a fazer integral do tipo, eu vou fazer agora integral e eu vou pensar numa fórmula de produto, eu vou pensar numa integral com exponencial. Com exponencial, de base E, ainda é muito tranquilo, né? Porque a derivada do E é ele próprio. Então, a integral é ela mesma. Né? Ou seja, quanto é a derivada desse termo, né? É derivada termo a termo, por ser uma soma, mas a derivada do E é ele próprio e do C é zero. Então, dá ela mesma. Bateu? Deu exatamente igual? Deu exatamente igual. Então, você saiu do mundo lá de só polinômios e está explorando as funções. E aí você vai passar por seno, cosseno e todas elas. É pensar nas funções. Quem é que eu derivo que dá seno? Cosseno. Só que se eu colocar cosseno puro, olha o que vai acontecer, né? Se eu colocar cosseno mais c, e por isso que é legal sempre derivar, tá, gente? Quando eu derivo o cosseno, ele dá menos seno mais zero. O c vai dar zero, né? Então dá menos seno. Não vai bater certinho. Não vai dar o termo aqui de dentro. Não vai bater. Aqui é positivo, aqui deu menos. Então essa integral não é essa. Não é esse termo de dentro, é menos seno. Só que, ok. Então assim está certo, né? Assim está correto. E o menos dentro da integral, ele pode sair, porque ele é uma constante multiplicando. Então assim está certo. Então eu posso passar o menos para o outro lado. Então, na verdade, o que a gente poderia fazer é simplesmente trocar o sinal do cosseno. A constante ela já é qualquer, não interessa o sinal que ela tem.
Não precisa ser menos C mais C. Já é uma constante. Ela já pode ser negativa. Não faz diferença. Mas agora, quando eu troco o sinal do menos cosseno, na hora de derivar, dá menos menos seno, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então dá menos menos seno. Dá um menos a mais aqui. E, portanto, dá mais seno. E, portanto, dá a resposta. Então era só colocar o sinal de menos aqui na frente. Isso você percebeu fazendo a derivada. Você está integrando, tá vendo? Mas fazer a derivada te ajuda a integrar. Então, por isso que tem que fazer a derivada todas as vezes. Bom, a integral do cosseno não tem problema, né? Porque essa é fácil. A derivada que dá cosseno é a seno mesmo, né? Seno de x mais c, essa sem dificuldade. Mas a gente vai o quê? Derivar. Isso mesmo, todas as vezes, gente. Sendo óbvio ou não sendo óbvio. A derivada do seno, para e pensa. Como se vale esse ponto. Então, isso é cosseno de x. Então, você mesmo está criando, a partir da definição, várias derivadas e está pensando sobre elas, está tentando dificultar, está criando regras para você usar em casos. Só que logo, logo, se você for seguindo aqui uma ordem, né? Está tentando as mais fáceis. Quais são as derivadas mais fáceis? Exponencial, ela mesma. Seno que dá cosseno, cosseno que dá seno. As mais fáceis. Aí já acabou. Aí vem tangente, que a derivada é secante ao quadrado, então não é só secante. Enfim, dá trabalho. É secante ao quadrado, surge um quadrado do nada. A derivada, né, de secante também é meio que um quadrado, porque é secante vezes tangente. Então também está difícil, assim, integrar, não vai ser fácil. Log é 1 sobre x, não tem nada a ver com log. Então, assim, estamos dificultando aqui a nossa vida, né? Está dificultando. Então, se a gente for para a próxima, que seria, sei lá, uma tangente, por exemplo, eu já não sei fazer. Já me falta algo para fazer. Se eu for fazer secante, também já me falta algo para fazer. Aqui eu já não consigo, já não é natural. Porque eu não lembro de nada que eu derivando de secante, nada que eu derivando de tangente. O derivado de tangente é secante ao quadrado, e a de secante é secante vezes tangente, não é só tangente. Então, aqui, se eu for tentar, eu vou ficar num poço sem fundo aqui. Não vou conseguir, não vou sair do lugar. Então, nesse momento, é um momento bom de você pular esse conteúdo, porque essa parte inicial, você já está com uma boa bagagem. E claro que ainda vai ter mais coisa para você estudar, mas esse é um momento importante. E o log também, tá, gente? Sobre o log, tem uma coisa interessante da gente observar, e provavelmente passou batido quando a gente está estudando isso, tá? Eu deixei passar tranquilamente batido, que é a nossa fórmula. Porque a nossa fórmula, ela tem uma divisão. E toda vez que eu crio uma fórmula em matemática e tem uma divisão, eu tenho que pensar se o número de baixo não é zero. Eu sei que normalmente a gente nem passa por isso, porque a gente não está preocupado com isso agora. Mas se o número de baixo, se n mais 1 for zero, vai dar um problema nessa fórmula aí. Porque eu vou ter uma divisão por zero na fórmula. Ou seja, se o n for 1, dá problema. Se o n for menos 1, né? Se o n for menos 1, dá problema. Tá? E o que é a fórmula com n menos 1? É justamente uma integral que a gente sabe fazer. Porque a integral do x a menos 1 é uma integral que a gente conhece, né? X a menos 1 é 1 sobre x, tá? E é o log de x. Então essa é uma integral que dá para fazer, tá? Então mesmo no caso que a fórmula não funciona, porque daria uma divisão por zero, a gente também consegue resolver, não tem problema. Essas outras é que a gente não sabe fazer, ainda mais se pensar numa integral de arco, tangente, enfim, aí eu não sei mesmo. Então eu preciso de mais base, de mais ferramenta, de mais ideias para poder sair resolvendo mais coisas. A base inicial estaria formada. Essas primeiras eu já sei fazer, eu já saio do zero. Eu não estou no zero. Então eu já fiz.